Olá! Um dia difícil está prestes a começar nesta lanchonete de fast food. A comida está acabando e o fluxo de clientes não está diminuindo. A gerente, Sandra, mal consegue resolver os problemas que desabam em sua cabeça. No entanto, ela nem desconfia do que pode fazer, simplesmente tentando ser uma líder responsável e representar bem o restaurante. Esta história é baseada em fatos reais e será contada da forma mais autêntica possível. Sandra Frun está repondo os ingredientes antes da abertura do estabelecimento. Alguém deixou a geladeira cheia de alimentos aberta a noite toda e agora ela precisa arranjar uma solução rapidamente. O entregador fica irritado e repreende a mulher por ter deixado os alimentos estragarem e ter escondido isso dos seus superiores no restaurante. It is your job to manage the ship, to keep it together. How do you deal with your kids? Os funcionários começam a trabalhar. Entre eles, há uma jovem chamada Becky e um rapaz chamado Kevin, que brincam entre si. A líder repreende seus subordinados pelo descuido e exige que eles economizem cada pedaço de bacon e pepino. Sexta-feira é um dia em que há muitos clientes e um fiscal pode aparecer a qualquer momento. A situação é estressante. A Becky está com medo de que ela seja suspeita de ter cometido o erro e que agora será demitida de seu emprego. Ela fala sobre isso com a supervisora do seu turno, a Marty. A Sandra se junta a eles e as mulheres falam sobre homens. A Sandra conta que seu namorado, Van, a pedirá em casamento em breve. A Becky tem um casinho novo, de quem ela gosta. Does he send you pictures of his other stuff? I mean, he hasn't yet, but I think if I were to do that, he'd totally do it. A gerente do restaurante troca algumas palavras com um idoso faz-tudo chamado Harold e, depois, informa a Marty que ela ainda não reportou à gerência. O noivo da Sandra, Van, liga para ela e diz que vai beber cerveja com os amigos à noite. A funcionária Connie se chateia com o horário de trabalho instável e a Becky diz que os longos turnos são muito cansativos para ela. A Sandra ouve a conversa das jovens e pede que elas voltem às suas obrigações. De repente, o telefone toca no escritório da gerente. É da polícia. O homem na linha diz que o número da Sandra foi dado pelo seu chefe, o Sr. Gilmore. O que acontece é que uma de suas funcionárias, uma garota que trabalha no caixa, roubou o dinheiro da bolsa de um cliente. A Sandra a reconhece pela descrição de sua aparência. About 19 years old, blonde. Becky? O policial diz ainda que essa não é a única infração da garota e que ela está sendo monitorada como parte de uma investigação maior. Era só o que faltava. Os estoques de bacon estão quase acabando. E agora isso? A Sandra pede para Marty substituir a caixa. Ela chama a Becky de lado e pergunta sobre o furto, mas a funcionária garante que não sabe de nada. A Sandra passou o telefone para a jovem. O policial explica para a Becky, chocada, que a vítima está com ele naquele momento. Ela fez uma compra há menos de 1 hora e registrou uma denúncia de roubo. A menina está realmente assustada. E enquanto isso, o policial pede para que revistem seus bolsos e peguem seu telefone. Depois disso, é preciso verificar a bolsa dela, que fica em um armário à parte. A Becky se acalma um pouco e tenta se defender quando ameaçam demiti-la. Ela tem um álibi. Ela estava no caixa o tempo todo e a única coisa que ela poderia ter feito é dar o troco errado. Then why do I have a police officer calling me, describing you exactly, telling me your name and saying that you stole from a customer? O policial pede para a Sandra que não deixe a menina sair da sala e esperar a chegada da polícia. Ele diz que assumirá total responsabilidade por todas as ações da gerente e que o chefe dela, o Sr. Gilmore, está na outra linha o tempo todo e está cooperando com a investigação. Yes, I do, and I'll do everything, that you need. Agora, o policial pede para passar o telefone para a Becky e começa a interrogá-la, acusando-a de mentir e de ter um comportamento inadequado na investigação. I'm going to need you to address me as sir or officer. Understand? O homem na linha diz que a garota deve obedecer a ele e a Sandra. O primeiro passo é encontrar o dinheiro roubado. Ele não quer fazer alarde e levar a suspeita para a delegacia, pois o protocolo o obrigaria a colocá-la em uma cela durante a noite. A investigação pode demorar, e o veredito em 90% dos casos é de culpado. Portanto, é mais fácil e rápido realizar a inspeção no próprio local. O oficial repete que assume a responsabilidade por todas as ações das mulheres e que a Sandra ajudará muito a Becky e ele se ela seguir as instruções. A Becky se recusa a ser revistada, mas a Sandra intervém
e faz a Beck dizer que quer que a chefe faça a revista. A garota, em resposta, pede a presença de outra pessoa, a Marty. O oficial Daniels não quer o envolvimento de terceiros, mas concorda. Quando a Beck fica sozinha, o Daniels pede que ela cuide da Sandra, pois isso também é estressante para a chefe. I need you to be a good actress for her. If you could pretend. Ele quer saber se ela ou seus parentes tiveram problemas com a lei. A Beck acha que ele está se referindo ao irmão dela. Quando a Sandra volta e pega o telefone novamente, o oficial Daniels agradece e elogia a mulher pelo trabalho bem feito. Agora, a Beck deve tirar a roupa. O que ela faz? A Sandra examina cada item e relata que não encontrou nada. O policial diz que um policial experiente não pararia por aí e que as roupas íntimas deveriam ser verificadas, pois muitas vezes os criminosos escondem as coisas roubadas nelas. Take off your underwear. No, Sandra, really? We're taking your underwear? A Beck suspira e se despe. Sua resistência agora se manifesta apenas no fato de ela hesitar antes de cumprir as ordens. A próxima instrução é se virar e mostrar que não há nada escondido atrás. O policial pede para colocar todas as roupas, a bolsa e o telefone em uma sacola e levar até o carro da Sandra, que está estacionado na rua. Quando a Sandra resiste a essa estranha missão, o Daniels diz que a polícia já está fazendo buscas na casa da Beck, onde seu irmão distribui substâncias ilegais. Eles suspeitam que a menina está ajudando o parente e que vestígios dessas substâncias podem permanecer nas roupas dela. Portanto, as coisas precisam ser embaladas com cuidado e separadas. O policial também quer que a menina assuma a culpa pelo roubo e, então, eles poderão pressioná-la a respeito da venda de drogas. A informação é sigilosa, portanto, a Sandra não deve discuti-la com ninguém, especialmente com a Beck. A Sandra leva o pacote para fora, enquanto o restaurante sofre com a falta de funcionários. Ao voltar, a chefe encontra tempo para repreender o Kevin por colocar muita maionese em seus sanduíches. O policial elogia a Sandra por sua eficiência. A busca na casa está demorando, então será preciso esperar mais pela chegada da polícia. A Sandra precisa sair para lidar com o fluxo de clientes. Então, o Daniels pede alguém para ficar de olho na Beck, de preferência, um homem. A gerente encontra o Kevin e dá essa tarefa a ele. O cara vê a garota só de avental e não gosta nada daquilo. Ele faz muitas perguntas, tentando proteger a reputação da colega e do irmão dela. O Kevin pega o telefone. O homem do outro lado da linha, que não tem cara nenhuma de policial, toma café sentado em sua casa. Quando o jovem pergunta sobre o roubo, ele responde que a Beck pegou o dinheiro de uma bolsa que estava no balcão. O homem pergunta o que a suspeita está vestindo e pede para o Kevin revistar a garota novamente e chamá-lo de senhor. Para encontrar o dinheiro, o Kevin terá que examinar cuidadosamente o corpo dela. This is procedure. Yeah, well, it's a procedure. Okay, you need to watch your mouth, son. O Kevin arruma uma desculpa para ir embora e encontra a Sandra na porta, que tenta pressionar o rapaz. Becky is my friend. When the cops come, I don't want anything to do with it. O homem continua fazendo um sanduíche para si, enquanto fala com a Sandra, e chama o Kevin de pouco profissional e problemático. A gerente concorda com um sorriso. Todos os subordinados do oficial estão terrivelmente ocupados, e o novo supervisor escolhido é o noivo da gerente. O Van chega para ajudar a Sandra. Ele entra pelo restaurante lotado e segue para a sala dos fundos, onde está a garota assustada. Ele passa por um monte de pessoas que estão tendo uma noite de sexta-feira despreocupada. O Van está bêbado e não entende muito bem o que está acontecendo. Ele fica com a Beck, achando que só precisa esperar. O policial a interroga e brinca que, depois do casamento, o homem terá que se esforçar mais de uma vez para ajudar a esposa. Em seguida, ele pede ajuda na investigação. É preciso fazer uma revista e encontrar o dinheiro escondido. Isso gera dúvidas no homem, claro. Evan, you're a grown man. You think a naked girl doesn't have a place to hide money? Ele consulta a Sandra, mas ela não dá ouvidos ao noivo, pois acha que ele está muito bêbado. Já o Daniels diz que o Van é obediente e amável. A Sandra sai novamente e o policial instrui o Van a ser o mais rígido possível com a garota e não lhe dar escolha, como se faz com adolescentes difíceis. A Beck é intimidada pelo policial, que diz que ela está tentando obstruir a investigação, o que é um fator agravante. Além disso, as buscas em sua casa continuam e uma inevitável prisão espera por seu irmão e por ela. As autoridades também levarão em conta sua desobediência durante a conversa telefônica, que está sendo gravada. O homem a bombardeia com acusações e diz que ela, e somente ela, está criando problemas para todos os participantes daquele procedimento.
A resistência de ambas as pessoas na sala dos fundos é quebrada e a garota obedece, tirando o avental. A pessoa que ligou pede para descrever em detalhes se há cicatrizes e tatuagens no corpo da menina. A busca continua e o policial, usando o Van como seus olhos na cena do crime, vai o mais longe possível. Por ordem do policial, a menina deve fazer poses diferentes e é até obrigada a pular. Esses procedimentos são muito usados com contrabandistas para que nada fique escondido. Quando o Van hesita, o Daniels usa todos os detalhes que sabe sobre ele para pressionar o homem a fazer sua vontade. What were you doing tonight? Have a few beers? You weren't driving, were you? Do outro lado da parede, enquanto isso, o restaurante ferve. O Kevin tenta entrar em contato com o irmão da Becky e pede apoio aos colegas, mas eles não querem se desentender com a polícia. O Van continua fazendo uma revista detalhada da Becky, algo que faz tempo já não está mais dentro do protocolo oficial. A Sandra, cansada e irritada, volta à sala e a Becky implora por ajuda. Why are you talking to me? Can you see I'm on the phone? Sit down. A gerente está estressada com o trabalho e exige que a garota calhe a boca. Assim que a chefe sai, uma nova etapa de instruções começa. O Van deve punir a Becky pela maneira como ela falou com a Sandra. As interações estão se tornando mais elaboradas e pessoais. What about me, Rebecca? Do you even understand how hard this is on me? You think I like situations like this? No. A Becky deve concordar que ela estava errada, aceitar a punição e agradecer o Van por sua ajuda à polícia. A Sandra volta e traz comida para o noivo e a funcionária. O Van não diz uma palavra e o policial diz ao homem que é hora de ir embora, pois ele não conseguiu as informações de que precisava. O Van, em estado de choque, se despede apressadamente e entra no seu carro. Ele liga para um amigo e confessa que fez algo terrível. A Becky fica sozinha por um tempo e percebe que tudo o que aconteceu com ela está no campo de visão das câmeras de vigilância. A Sandra topa com o funcionário Harold, com quem ela falou pela manhã. Ela pede ajuda e passa o telefone para ele, continuando preocupada com o noivo. O Harold não hesita nem por um segundo e se recusa a atender qualquer exigência do homem na linha. Ele informa a Sandra que o pervertido quer que ele faça todo tipo de absurdo com a Becky. He's asking me to take her apron off and look at her. It ain't right, and it ain't policeman. A Sandra finalmente contata seu chefe e descobre que ele não conhece nenhum policial Daniels. A autoridade do homem na linha é completamente destruída, uma autoridade que não deveria nem ter existido. A gerente pega o telefone pela última vez. Who are you? Yes, I'll have an original chic witch and I'll have one of those frost blenders. A ligação termina e o Kevin tenta identificar quem ligou. Policiais de verdade são envolvidos no caso e eles fazem perguntas sobre a Sandra e ela se preocupa com seus subordinados. A Becky revela que tirou a roupa porque achou que iriam forçá-la a fazê-lo de qualquer maneira. Começa uma busca pelo cartão telefônico com o qual o homem ligou e descobrem que este não é o primeiro incidente deste tipo. O suspeito, um pai de família, é encontrado no escritório onde trabalha, fazendo vendas por telefone. A Becky é persuadida a abrir um processo não contra a Sandra, mas contra toda a rede de estabelecimentos. Afinal, foram eles que permitiram que aquela situação ocorresse no restaurante. A Sandra concorda em conversar com um jornalista. Ela conta que não fala com o Van desde aquele dia e dá desculpas, dizendo que só estava fazendo o que achava certo naquele momento. I did what I think anybody would do, what you would do in that circumstance. Ela foi manipulada. Então, a mulher também se considera uma vítima. We were very busy. And when I asked him a question, he always had an answer. E simplesmente balança a cabeça diante dos fatos. Sua mente a protege a todo custo de conclusões decepcionantes sobre si mesma, mesmo apesar das gravações das câmeras de vídeo. That's not how I recall. She agreed to the search. Um advogado, nos bastidores, intervém na entrevista e aconselha a Sandra a não responder mais perguntas. Ela faz uma pequena pausa antes de iniciar calmamente uma conversa com o jornalista sobre a cidade natal dele. Well, yeah, I had a cousin who went there and the humidity I think is very high. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Enquanto isso, compartilhe nos comentários quem você pode entender melhor, a Sandra ou a Becky? E você tem certeza de que não seria sucumbido a essa manipulação